Olha, meu amigo, minha amiga, a situação das penitenciárias atualmente no nosso país não é calamitosa. Nós temos cadeias e presídios superlotados, condições degradantes em alguns deles. E esse contexto ele afeta toda a sociedade que recebe aí os indivíduos que saem desses locais da mesma forma como entraram ou piores. É direito de todos os cidadãos, ainda que tenha cometido algum delito, serem tratados com dignidade e respeito. Nesse contexto, então, cresce a importância da adoção de políticas que efetivamente promovam a recuperação do detento no convívio social e tendo aí por ferramenta básica a lei de execução penal e seus dois eixos, punir e ressocializar. Caso contrário, vai persistir aí o triste espetáculo do faz de contas, com repercussão da reincidência e também o desprestígio das normas legais referidas. E nós convidamos hoje o juiz de direito, Dr. Albino Coimbra Neto, que vai conversar conosco sobre penas alternativas, o trabalho feito aqui em Mato Grosso do Sul e a situação carcerária nesse nosso país. Muito obrigado pela presença, doutor Albino. É possível a recuperação do preso com este modelo que nós temos no país do sistema prisional? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Veja, o modelo legal no Brasil é um modelo que não precisa de mudança. Precisa, de fato, mudança de atitude, né, de todos que trabalham nessa área de execução penal. Tanto o próprio executivo, que tem a atribuição para administrar os presídios, fazer funcionar toda a estrutura prisional, e o próprio judiciário, na medida em que precisa ampliar ainda mais alternativas à prisão, né? Mas a estrutura legal no Brasil, a lei de execução penal, ela é muito moderna, prevê uma série de situações em que, aplicada, nós teremos um resultado positivo. Então o modelo é bom, só necessitamos aí colocar realmente em prática. Exatamente. O que é preciso, a gente fala muito em ressocialização. Essa ressocialização nós só vamos conseguir a partir do momento em que os presos estejam de fato trabalhando. É impossível pensar em ressocialização sem que essas pessoas que estão presas estejam sendo úteis à sociedade, né? Ninguém quer que os presídios viram simplesmente depósitos de pessoas. E é o que acaba acontecendo, e muitas vezes em ambiente superlotado, hiperlotado. Nessa situação é que nasceram as organizações criminosas. Nessa situação difícil de vivência dentro dos presídios, que essas organizações criminosas, enfim, acabaram recrutando os seus integrantes diante da ausência, vamos dizer assim, da assistência do Estado, do poder público, em especial dentro dos presídios. Então, nós vivemos hoje esse problema que é nacional, mas cada estado tem a sua particularidade. Nós temos aqui as organizações criminosas que vieram de outros estados em função de transferências e coisas dessa natureza, acabaram contaminando também o nosso estado com a existência de organizações criminosas aqui também. Sim. Agora, doutor Albino, quando se fala, olha, o preso precisa pagar, né, pelo crime que cometeu. Hoje o Mato Grosso do Sul, ele tem um trabalho diferenciado, nós temos penas alternativas, e parece-me que isso é modelo para o país, esse trabalho, e esse trabalho que o senhor parece-me que foi quem implantou, né? Como é que é esse trabalho hoje realizado no Mato Grosso do Sul com relação a penas alternativas, e de que maneira nós podemos ressocializar esse preso quando a pessoa fala, não, mas o preso precisa pagar pelo crime que cometeu. E aí se fala hoje no país, olha, um preso custa mais de R$3.000 para o Estado. O que é que ele faz para dar de retorno à população? Hoje Mato Grosso do Sul tem esse diferencial, não é? Sim, todos aqui que são mais antigos em Campo Grande conheciam a realidade, a exemplo do semiaberto da colônia penal. Era exemplo negativo nacionalmente. Hoje a realidade é totalmente diferente. Ao longo desses anos foi se construindo uma estrutura, uma maneira de executar essas penas em regime semiaberto de maneira totalmente diferente. E a partir disso, a exemplo do que você mencionou, os presos que estão hoje cumprindo pena em regime semiaberto pagam sim um percentual do seu salário para fazer frente a essas despesas de manutenção deles dentro do presídio. E parte desse desconto, parte desse salário que ele paga e vai direcionado ao
o Estado, o poder público, para fazer frente a essas despesas, é utilizada para reforma das escolas públicas estaduais. Então, nós já estamos hoje na 7ª escola sendo reformada, na Rua Bom Pastor, escola pública estadual, e quem pagou toda a reforma dessa escola e das outras 6 foram os próprios presos. Então, só nessas 7 escolas, o Estado, o poder público, já economizou algo em torno de 3 milhões de reais. Então não é só a mão de obra do preso, ele também é com o dinheiro dele que se compra a tinta, o cimento e todo o material necessário ali para aquela reforma. Exatamente. E como é que é feito, por exemplo, o preso trabalha, ele ganha, se não me engano, eram 3/4 de salário mínimo, do salário mínimo vigente. E aí, um percentual desse salário que ele ganha mensal é descontado. Exatamente. E aí vai justamente para esse caixa que compõe esses recursos financeiros para fazer essas obras. Exatamente. Aqui no regime semiaberto a maioria ganha já um salário mínimo. Um salário mínimo integral. O salário mínimo do preso é 3/4 do salário mínimo, como você mencionou. Mas aqui a maioria ganha um salário mínimo porque os empresários, os parceiros, veem que é um trabalho realmente útil, eficiente, e acabam pagando um salário mínimo ao invés de 3/4. Disso, como você mencionou, é descontado 10% do que ele recebe e é então depositado pelos próprios empregadores numa conta judicial que depois é destinada tanto para reforma, para melhorias no presídio, quanto também para essas reformas em escolas públicas. Então, como foi mencionado, esse trabalho, eles são remunerados pelo seu serviço. O Estado paga o salário mínimo ao preso que está lá trabalhando, e o próprio preso, os presos que trabalham todos, é quem financia essa reforma nessas escolas. Que tipo de trabalho hoje esses apenados executam? E quantos, mais ou menos, hoje estariam trabalhando? Nós temos hoje próximo de 800 presos em regime semiaberto trabalhando. Todos no regime semiaberto? Todos semiaberto e aberto. Semiaberto e aberto, esse é o grosso. No fechado tem também, mas é um número pequeno. Nem todos são remunerados, são às vezes trabalho de manutenção, alguns poucos com remuneração no fechado, mas a situação é um pouco diferente no fechado, realmente um pouco mais difícil em função da superlotação, da inexistência de espaço até mesmo para que empresas lá se instalassem. No semiaberto não, tem um número grande, tem presos trabalhando em frigorífico, empresas de material de construção, manutenção de parques, o Estado é parceiro na manutenção do Parque dos Poderes, do Parque Indígena, há mais de 10 anos isso é realizado, o que acaba também levando uma economia muito grande ao poder público. Se tem uma ideia, o Parque dos Poderes, o Estado economiza algo em torno de R$1 milhão ano com essa mão de obra. Com essa mão de obra. O Parque dos Poderes e o Parque Indígena, cada um com a economia de R$1 milhão, ou seja, algo em torno de R$2 milhões. Já foi conversado, inclusive com o atual prefeito, a possibilidade disso se estender aos parques municipais, porque é uma economia muito grande, somente no momento de crise. E em relação às penas pecuniárias, às penas alternativas que foi mencionado, também a gente, ao longo desses anos, houve um incremento muito grande. Isso é fruto da aplicação dessas penas em maior número pelos juízes criminais de todo o estado, em especial de Campo Grande. Pra você ter uma ideia, em 2009 a gente destinou às entidades o valor dessas penas pecuniárias que são aplicadas alternativamente à prisão. Quando o crime não é cometido com violência ou grave ameaça, é possível, de acordo com a lei, se aplicar, ao invés da pena de prisão, penas alternativas. Uma delas é a pena pecuniária, pena em dinheiro. Então, em 2009, foram destinados pouco mais de R$30 mil às entidades, que são entidades beneficentes, entidades assistenciais. E em 2010 isso foi se aumentando e ano passado, em 2016, se destinou mais de R$1,5 milhão às entidades de Campo Grande. Então elas foram todas beneficiadas, a comunidade, a sociedade passou a ter um benefício muito maior em função da aplicação em larga escala desse tipo de pena como uma alternativa à prisão. E Mato Grosso do Sul, a exemplo de outros 9 estados, foi destaque pelo CNJ recentemente, onde se verificou que em 2016 se aplicou mais pena alternativa do que pena de prisão.
Então, mas infelizmente a situação ainda é difícil porque o nível de violência realmente é muito alto, né? A gente tem vários problemas que acabam decorrendo esse problema de prisão, de ocorrência de crimes, que não é simplesmente aplicar essa ou aquela pena alternativa à prisão. Há vários fatores, a gente sabe, drogas, que acabam influenciando o grande número de ocorrência criminal no Brasil. Doutor Albino, com relação, o juízo tem uma estatística com relação ao aproveitamento desse programa, do ponto de vista da ressocialização, o juízo tem uma estatística, houve reincidência, esse pessoal deixou a penitenciária, cumpriu a pena, voltou. Existe uma estatística para saber? Olha, não existe uma estatística muito fiel do que de fato acontece em relação à reincidência. Se fala algo em torno de 60%, 70%. O que a gente sabe é que esses presos que estão de fato trabalhando, ou seja, estão em situação melhor de trabalho, porque uma vez o preso trabalhando, ele também ajuda a sua família, ele tem condição de se manter, mesmo preso em situação digna, ajudando a sua família, esse número cai muito, cai para algo em torno de 6% a 8% de reincidência, quando ele está numa situação de trabalho, enfim, integrado à sociedade, trabalhando através desses convênios de trabalho. Agora, quando ele está simplesmente preso, e a chance dele retornar é muito maior, e se tem no Brasil esse índice, mas não é uma coisa muito fiel à realidade, é um índice que ainda no Brasil como um todo não se tem isso de fato feito com critérios para a gente poder dizer exatamente o que acontece. Mas é um nível muito alto, sem dúvida, a reincidência, principalmente nessa condição prisional que a gente vive hoje. Nós estamos conversando com o juiz de direito, Dr. Albino Coimbra Neto. Tinha-se uma preocupação muito grande, e as estatísticas da Polícia Civil e da Polícia Militar demonstravam isso, que as pessoas do semiaberto, antigamente, estavam aí no semiaberto e cometiam muitos crimes. Hoje esse número diminuiu muito, e claro, nós sabemos do trabalho também da Vara de Execuções Penais para fazer esse levantamento. Hoje nós podemos afirmar que essas pessoas que estão no semiaberto e que estão ocupadas, que estão trabalhando, elas estão saindo realmente do crime, estão na ressocialização, doutor? É difícil, você não tem como falar que todos eles vão sair do crime. Mas hoje nós temos um número bem maior do que... porque antigamente, olha, eu sou do semiaberto, cometi crime. Hoje parece-me que este número de ocorrências diminuiu com relação a essas pessoas que estavam no semiaberto. Sem dúvida. Hoje a situação é inversa. Há casos isolados, claro, de fato, onde alguns presos, mesmo nessa situação, voltam à criminalidade, mas é muito isolado. Eu posso lhe garantir que os presos que estão cumprindo pena em regime semiaberto, de fato estão cumprindo pena. Anteriormente, como você mesmo mencionou, antigamente em Campo Grande a situação era realmente desorganizada por um fator muito simples. Os presos de regime semiaberto, eles saíam para trabalhar em local onde eles próprios indicavam. Uhum. Então ele chegava do fechado ao semiaberto e apontava: eu vou trabalhar em tal lugar, empresa como autônomo, enfim. Podia ser de um primo, de um parente. E normalmente era isso que acontecia. E havia uma constatação inicial sobre esse trabalho, mas como eu disse, inicial, depois as coisas acabavam se mudando. Hoje a situação é diferente, porque o preso que está em regime semiaberto, ele sai para trabalhar em locais definidos pela Justiça Criminal, pela agência penitenciária, dependendo dos convênios de trabalho. Então o parceiro, a empresa empregadora, contrata um número X de vagas, e esses presos são pegos pela empresa em frente ao presídio, uhum, e são levados para o local de trabalho. Então a fiscalização, o acompanhamento é muito maior, porque a própria empresa que utiliza dessa mão de obra também é responsável por essa fiscalização, em verificar se o preso de fato foi lá, está trabalhando e retornou no final do dia corretamente, já que é a própria empresa que oferece o transporte. Enfim, esse mecanismo dificulta um pouco mais esse preso a ficar perambulando pela rua, como acontecia anteriormente. Então, por isso que hoje a gente vive uma realidade tranquila em relação a isso.
E essas pessoas que estão cumprindo pena em regime semiaberto, de fato estão trabalhando, remindo a pena, ou seja, a cada 3 dias que eles trabalham, eles têm um dia menos de pena. Então, se ele trabalhar durante o ano, descontado o domingo ou um dia de descanso durante a semana, ele vai diminuir 104 dias de pena. Certo. Então é uma maneira, eu diria, inteligente de se abrir vagas, inclusive dentro do presídio, porque se ele de fato trabalhar o ano inteiro, ele vai ter descontado um período grande. E é o que motiva também os presos que de fato querem cumprir pena e querem voltar à sociedade, querem voltar à sua família a trabalhar. É preciso que o Estado, o poder público e as empresas parceiras de fato se engajem nessa filosofia, auxiliando inclusive o poder público a fazer frente a essa necessidade. Esse é o ponto. Doutor Albino, quais são as vantagens para uma empresa de ter essa mão de obra do presídio semiaberto ali, né? Essa massa carcerária que está lá disponível para trabalhar? Olha, são várias as vantagens, há algumas dificuldades, mas as vantagens maiores, eu diria, é econômica. O preso ele não está submetido à CLT, então para a empresa empregadora ele custa algo em torno de 1/3, né, eu diria por alto, do que um empregado comum. Há algumas dificuldades operacionais. É claro que pelo perfil dos presos ele não tem como trabalhar em qualquer trabalho, precisa ser um trabalho que atenda ao perfil da massa carcerária, do grosso dos presos, mas normalmente trabalhos braçais, às vezes alguns até um pouco mais avançados eles conseguem fazer com facilidade, como eu falei, alguns trabalham em frigorífico, manutenção de parques, empresas de construção civil, tem muito disso também. Então, se a empresa tiver um trabalho que se encaixe nesse perfil da massa carcerária, ela não vai ter problema em relação ao trabalho. Economicamente é muito mais barato, no momento de crise também é um fator importante. Tem essas dificuldades operacionais que eu digo em relação ao perfil do preso, o que ele vai fazer, mas tirando isso, essas vantagens são evidentes. Todas as empresas que contratam presos, normalmente elas veem as vantagens, veem aquela pessoa, aquele preso trabalhando como uma pessoa qualquer. Até alguns dizem que preferem inclusive os presos, porque eventualmente se ele não desenvolve o trabalho a contento, ele pode ser substituído imediatamente. Com relação até a disciplina, né? Porque é necessário ter uma disciplina, até porque não é só ali com o patrão, mas ele também precisa, né, ter aí. Então o preso também tem preocupação, porque se ele não estiver trabalhando, ele fica internamente no presídio por um período, por alguma sanção, se ele não teve a disciplina, como você mencionou, ou se ele não está desenvolvendo o trabalho corretamente, ele volta e fica lá internamente por algum período, sancionado até ele ser recolocado numa outra empresa. E ele pode, aliás, inclusive retornar para o regime fechado, dependendo da gravidade da falta dele no trabalho. Ele pode, aliás, voltar para o fechado. Doutor Albino, eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, desde que você começou foi para a vara de execuções penais, e é um trabalho que tem dado resultado e que tem que sai aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que algumas outras unidades da federação têm procurado, inclusive, informação, não sei se estão aplicando, né? Agora, a verdade é o seguinte, é um trabalho que deu certo, é um trabalho que pode, eu não diria resolver 100% dos problemas carcerários do Brasil, mas é um caminho, né? É uma abertura para se fazer alguma coisa em termos de solução nacional. Agora, por exemplo, se eu sair da vara de execuções penais, porque isso depende muito do juiz, né? Porque não existe uma uniformização do trabalho. Se eu sair, de repente o seu substituto acha que aquilo não era aquilo, pode mudar. Não tem como o senhor transferir, né, esse seu know-how para uma universalização desses métodos em nível nacional, através de um projeto na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para universalizar, para nacionalizar, tornar obrigatório, né, esse tipo de ação no Brasil inteiro? Sérgio, aqui em Campo Grande, o juiz que está me substituindo na vara de execução penal é uma pessoa extremamente competente, e
tenho certeza que ele vai continuar e está continuando, talvez melhorando, aperfeiçoando, inclusive, essas práticas. E essas práticas, elas de fato precisam ser institucionalizadas, né? Ela não pode ser personalíssimas, embora muitas coisas às vezes iniciam a partir de uma iniciativa pessoal dessa ou daquela pessoa, mas a partir daí ela precisa ser de fato, como eu disse, institucionalizada. Nós temos agora, em função até desses problemas que nós tivemos no início do ano, com essas rebeliões nos vários presídios do Brasil, nós vamos ter agora em maio um Fórum Nacional dos Juízes de Execução Penal, em Foz do Iguaçu, 4 e 5 de maio, onde todos os juízes de execução penal vão estar reunidos para, de fato, tentar identificar algumas práticas que possam ser replicadas com facilidade no Brasil afora. Há algumas outras comarcas, inclusive no Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, onde já se está vendo essa possibilidade de se trabalhar da maneira como se faz um pouco aqui em Campo Grande. Aliás, muito do que se faz aqui não é resultado da ação de uma pessoa, de um juiz ou de uma autoridade sozinha. O sistema prisional ele é complexo, ele precisa de cooperação de vários atores que trabalham nessa área. Claro que cada um com sua função, com sua importância, mas a gente tem aqui a direção administrativa do presídio da Gameleira de regime semiaberto, que é exemplo, os diretores, os funcionários, os servidores da AGEPEN que lá trabalham, fazem um trabalho de excelência, onde potencializam muito essas ideias que muitas vezes a gente tenta colocar em prática, a exemplo da reforma dessas escolas, que embora seja uma ideia desse ou daquela pessoa, essas pessoas que estão ali na linha de frente que fazem isso funcionar. Então, mas a essência disso tudo, Sérgio, é o seguinte: o sistema prisional no Brasil, ele é criado, a lei prevê, a partir da existência de 3 regimes de cumprimento de pena: o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Infelizmente, no Brasil, o regime semiaberto, o regime intermediário de cumprimento de pena, ele é ignorado. Ele é visto como uma coisa onde a pessoa não está cumprindo pena. A exemplo, por exemplo, do que acontece no Brasil afora, o regime semiaberto ele é transformado em prisão domiciliar. Então, como não há presídio, não há estrutura nenhuma para o semiaberto, não há sistema de trabalho para esses presos, eles são colocados em regime de prisão domiciliar e durante o dia eles fazem o que bem entendem. Eles apresentam... Não há monitoramento. Não há sequer monitoramento, exceto um caso isolado daqui ou dali, dependendo da gravidade. Então é preciso pensar no sistema como um todo. E aí você tem uma sobrecarga de presos no regime fechado, porque, como eu disse, quando se fala em presídio no Brasil, só se fala em regime fechado. Não se fala em regime semiaberto, não se fala em regime aberto. Então, especialmente o intermediário deles, que é o semiaberto, é importante que funcione, porque ele é um regime que permite com mais facilidade você colocar o preso para trabalhar. Você permite que você consiga com mais facilidade parcerias com a iniciativa privada para a contratação desses presos para o trabalho, a exemplo do que acontece em Campo Grande. É onde pode haver realmente a ressocialização. Exatamente. O regime fechado ele funciona para aqueles presos de fato com violência, com periculosidade acentuada. Essa é a proposta na lei de execução penal. Mas como não existe o semiaberto, bom, o que a gente vai fazer com esses presos? Se coloca a maioria no regime fechado. Então o semiaberto é uma alternativa, sim, ao regime fechado, aos presídios tradicionais de regime fechado. Agora, ele precisa funcionar para que tenha credibilidade. A exemplo do que foi falado aqui, o semiaberto antigamente em Campo Grande era o que o Brasil, na maioria, é ainda hoje. Sim. Então, se a gente conseguir dar credibilidade a esse regime intermediário de cumprimento de pena, você coloca uma grande maioria de presos para cumprir pena nessa situação com mais facilidade para a ressocialização a partir do trabalho. E lembrando, não é, aos nossos ouvintes, que aqui, quando se fala, olha, do regime fechado para o regime semiaberto, não está se abrindo mão de absolutamente nada, pelo contrário, está se cumprindo a lei, é um direito que tem, só que infelizmente, como você não tem toda essa capacidade do regime semiaberto,
Ou ele fica lá no regime fechado, ou como era antigamente, não, libera aí, depois a gente vê, daqui 15 dias a gente fiscaliza para ver se está trabalhando, se realmente está lá cumprindo, né, o trabalho que ele disse aqui. E hoje está dando muito certo esse trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na nossa capital. Só que aí tem essa preocupação com relação ao regime fechado, e não vamos falar do preso de alta periculosidade, mas daquele preso que poderia já estar cumprindo aí o regime semiaberto. Existe essa possibilidade hoje de um trabalho maior? Porque hoje o senhor falou a respeito das escolas, hoje nós temos aí também já delegacias, não é? Sendo reformadas por esses presos. E aí uma outra pergunta também, doutor Albino. O preso hoje, do regime semiaberto que está trabalhando, ele depois, quando ele sai, quando ele está já em liberdade, ele está sendo reaproveitado por algumas empresas? Sim, várias empresas acabam contratando essas pessoas definitivamente, várias, é um número grande. Depende, como eu disse, de empresa para empresa, mas há empresas que... Ou seja, a mão de obra é qualificada, não é? Sim, ela acaba se qualificando também durante o período que ele está cumprindo pena. A gente tem tido vários parceiros, várias empresas que acabam de fato contratando essas pessoas ao final do trabalho, ao final do cumprimento de pena, porque depende um pouco do desenvolvimento dessa pessoa no trabalho, mas para nossa surpresa, e na realidade essa é a intenção quando você faz esses convênios de trabalho para esses presos, para que alguns ali depois continuam a trabalhar cumprindo pena, mas continuam a trabalhar nessas empresas a partir já da contratação direta da empresa. Algumas medidas têm sido bastante antipáticas à sociedade, causado até certa revolta. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal concorda agora em que o preso que esteja se considerado aí, que se veja numa situação num ambiente aí que seja impróprio, ele receba até uma indenização em dinheiro, né? E aí surge naturalmente aquela revolta da população, poxa, mas e aquela pessoa que esse preso matou, que ele agrediu, e aí o ressarcimento daquela família que foi as pessoas que foram prejudicadas por ele. Isso acaba gerando na sociedade uma repulsa ao sistema carcerário, né? E aí fala, não quero nem pensar nos que estão lá, porque todos eles merecem estar lá. E aí acaba gerando justamente um abismo em cima dessas discussões. Quer dizer, nós temos um sistema carcerário superlotado e enchendo cada vez mais, onde se mistura bandidos profissionais, aqueles que realmente já têm, podemos até arriscar dizer, o DNA do crime, de dificílima recuperação, ou praticamente impossível, aqueles que vão para o sistema carcerário, caem nesse universo e que cometeram delitos muito menos graves e que têm sim condições de serem ressocializados, mas acabam caindo num círculo vicioso. A pergunta que eu faço qual é a solução para o Brasil, para a gente não ver mais essas barbáries que foram cometidas, de presos decapitados, enfim, um inferno ali surgiu do submundo das penitenciárias. Não é uma solução simples, mas na sua opinião, na sua avaliação como juiz que lida diretamente com essas questões, qual o primeiro caminho a se tomar? Olha, são vários fatores que vão talvez melhorar esse sistema. Como eu falei, primeiro, o sistema prisional precisa funcionar como um todo. Não dá para funcionar a partir de um regime, esquecendo os outros regimes. Eu falo isso porque essa sensação, muitas vezes, da sociedade que é real, de impunidade, vem um pouco por conta disso. Como eu falei, o preso, muitas vezes condenado a uma pena alta, ele cumpre ali o período dele no regime fechado e depois vai para o semiaberto domiciliar, ou seja, ele está na rua. Então cria essa preocupação no meio social, quando essa pessoa de fato teria ainda muito tempo de pena a cumprir e acaba não cumprindo. Então, para que isso não ocorra, é preciso, como eu disse, que o sistema funcione como um todo. Essa preocupação da sociedade, esse conflito onde a sociedade diz, olha, ele precisa pagar a pena,
é basicamente em função um pouco disso, ou seja, ele sai muito antes do tempo em que deveria sair. E quando sai, vendo essa situação de facilidade, como eu disse, quando ele vai cumprir pena em regime semiaberto ou aberto, esse preso acaba não tendo muita inibição de voltar ao crime, porque ele viu que não é uma coisa tão ruim assim, na medida em que ele cumpre lá, às vezes, uma fração de um sexto da pena e já vai para o semiaberto domiciliar. Não é o caso de Campo Grande hoje, mas é o caso do Brasil aí como um todo. Ele não se sente punido, né? Exatamente. Então fica esse conflito. Agora, o problema gerado também pela sociedade em função do fato, esse preso tem que pagar, ou tem que ser ressarcida a vítima. A lei prevê a possibilidade de ressarcimento à vítima também. É possível que a vítima vá atrás desse ressarcimento. A lei assim prevê. Agora, o que a sociedade precisa mais entender é que essa pessoa presa, um dia ele vai sair da prisão. Então, é preciso que as condições de aprisionamento sejam minimamente dignas. Do contrário, essa pessoa tratada ali como um animal dentro de um presídio vai sair um animal mais feroz, né? O que a sociedade mais quer é não ser vítima de crime. Para não ser vítima de crime, essas pessoas que estão cumprindo pena precisam de fato cumprir a pena, não serem castigadas de uma maneira desumana como infelizmente, em grande parte do país. Essa decisão do Supremo é uma decisão extrema, mas ela é extrema em função de uma resistência em se mudar essa situação dentro dos presídios. Há presídios que qualquer pessoa do povo fosse visitar ia ficar barbarizada. Então são situações de fato muito extremas, onde essas pessoas que estão ali certamente quando voltar vão voltar para a rua, vão voltar com mais raiva e vão cometer novos crimes e talvez mais graves. E aí a sociedade é quem vai ser a maior prejudicada. Então é preciso equacionar isso. Como? São vários fatores. Você tem a questão de drogas, o tratamento de drogas, a prevenção, acompanhamento disso para que essa situação vá com o tempo melhorando. Doutor Albino Coimbra Neto, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, esse bate-papo muito importante, até para que a população conheça um pouco mais o trabalho da Vara de Execução Penal. Parabéns pelo trabalho, esperamos que esse trabalho realmente seja visto e que seja colocado em prática em todo o nosso país, para que a gente possa ter um país um pouco melhor com relação à segurança pública. E quando a pessoa, foi condenado, que consiga cumprir a condenação com dignidade e sair de lá, aí de volta para a sociedade, realmente com esse outro olhar de que cumpriu a pena, que conseguiu se ressocializar e voltar para o seio da população, trabalhando, e que realmente aquilo lá foi uma experiência que não deveria ter acontecido. Infelizmente, hoje acontece muito ainda das pessoas voltarem para o crime, e é o que nós estamos tentando, que o Mato Grosso do Sul está fazendo aqui, que é esse trabalho junto com os presos. Muito obrigado pela sua participação e também pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.